Olá, amigas e amigos do nosso encontro semanal do canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Mais uma vez, o prazer de estar aqui com vocês para o nosso encontro semanal, discutindo temas em relação à psicanálise. Eu sou Edson Flávio Barbosa e Silva, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco e trabalho o tema da psicanálise enquanto que meu parceiro e amigo Sérgio Paulo Feitosa, psicólogo, mestre em ciências da religião, trabalha a temática mitologia. Então convidamos mais uma vez vocês todos a assistir os nossos vídeos, tanto meu como de Sérgio, não é? Se gostarem do vídeo, tomara que sim, dê os likes, não é? Para poder nos ajudar a expansão do canal, assim como se inscrever no canal também é importante, porque o YouTube identifica interesse público no canal e leva nossos conteúdos, nossos vídeos para mais pessoas, não é, que, enfim, acessam o YouTube. Bom, feito isso, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, assim, brevemente, um tema muito importante, fundamental, básico da psicanálise, que é a questão do recalque, né? A teoria do recalque na psicanálise, particularmente por Freud. Bom, Freud começou a pensar a questão de ir desenvolvendo aos poucos a questão do recalque desde o começo de sua teoria, né? No 1895, com o projeto e com as neuropsicoses de defesa, ele, além do estudo sobre histeria, Freud ainda não tinha definido bem esse termo, mas ele foi trazendo elementos que constituía a proposição de teoria de um elemento, né, que posteriormente ele identificou como recalque, não é? É, o artigo de metapsicologia que ele vai fazer na interpretação dos sonhos de 1900, capítulo 7, ele dá mais elementos em torno dessa teoria. Mas é em 1915, com os artigos de metapsicologia, né, porque, lembrando, em 1900, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, Freud faz uma proposição metapsicológica. E em 1915 ele vai desenvolver de maneira assim, mais precisa, nos artigos de metapsicologia, a questão do recalque. Né? Freud dizia que o recalque era a sua pedra angular, era o ponto fundamental, porque ele é um elemento que, entre outras coisas, vai demarcar, né, digamos assim, a superfície desses dois sistemas, o sistema pré-consciente e consciente e o sistema inconsciente. Né? O recalque significa que aquelas representações inconscientes que são, digamos, causadoras de mal-estar na consciência, que produz um excesso de excitação na consciência e, portanto, desprazer, dor e mal-estar, o recalque seria um processo de retirada dessas representações da consciência, do sistema pré-consciente consciente e lançado para o inconsciente, mantido no inconsciente. Porque o que é que acontece? Então vamos lembrar um pouco daquilo que nós já dissemos para vocês anteriormente, né? Mas é importante retomarmos. Nós não temos acesso direto ao inconsciente ou às pulsões. Tanto o inconsciente como as pulsões, a gente só tem acesso através das suas representações, que Freud chamava de forestellums, né? Os representantes representacionais, os representantes das representações. É assim que Freud definia, né? Forestellums e forestellums representantes, no termo alemão dessa questão. Então, Freud observava que é através das representações que a gente tem uma impressão tanto das pulsões como do inconsciente.
sem o qual nós não teríamos acesso ao inconsciente. No entanto, o que são essas representações? No primeiro momento, não é, lá no projeto para a psicologia científica, Freud mais ou menos constituiu essas representações em torno dos sistemas de neurônios. Então, esse funcionamento em torno do sistema de neurônio, com as excitações que o sistema recebia do mundo externo e do mundo interno, não é? Ou seja, do organismo externo e do organismo interno, dos sistemas celulares, enfim, dos órgãos, não é, que constitui o organismo interno. Então, esse sistema Freud equalizava ou organizava em torno de processos excitatórios quantitativos, não é, mas que tinha um viés, digamos assim, biológico. Não é? No entanto, Freud estava em transição, Freud estava mudando, e Freud estava entendendo que aquilo não era o caminho à medida que sua pesquisa se aprofundava, e se aprofundava mediante as suas leituras e entendimentos e estudos daquilo que a clínica lhe fornecia. Não é? Então, Freud vai passo a passo, gradualmente, em escalas que vão avançando, como 1900 na interpretação dos sonhos e como 1915 nos artigos de metapsicologia, Freud vai redefinir a dinâmica, a psicodinâmica desse processo. E nessa redefinição das psicodinâmicas, então, ele já vai fazendo essa transição, né? Já no próprio ano de 1895, quando ele lança o projeto, ele já inicia ali um processo de transição, porque ele não sequer, ele escreve o projeto, mas ele não publica o projeto já por conta dessa inquietação. Os artigos que vêm posteriormente já vão demarcando isso e vão se consagrando à medida dos artigos de metapsicologia, que são os artigos definidores, conceituais da teoria psicanalítica. Bom, então nesse processo aí do amadurecimento, da constituição dessa teoria, então ele vai sair desse universo de compreensão ainda biológico, muito ligado a expressões biológicas, para adentrar em um ambiente psíquico que se interpolaria através da linguagem, ou seja, é a partir da linguagem que ele vai trazer elementos, né, que vão definir a constituição desse consciente, dessas pulsões, né, utilizando precisamente o termo representações, as forestellas. Bom, então, se o acesso que se tem ao inconsciente e as pulsões são por representações, essas representações, tanto pulsionais como representações do inconsciente, as forestellas e as forestellas representantes, repito, os representantes das representações, né, esses elementos, né, esses elementos é que vão ser aqueles que o sistema, a teoria de recalque, o processo de recalcamento vão atuar. Então, o que é que faz o processo de recalcamento? O processo de recalcamento atua no sentido de, no limite, na fronteira entre o sistema pré-consciente e consciente, o sistema inconsciente que Freud vai localizar como esse elemento de fronteira, como no seu mecanismo de defesa dessa fronteira através do eu, né, do ego, né? Freud vai dizer que está localizado a nível do eu, a nível do ego, esses mecanismos de defesa, ele consequentemente opera no sentido de impedir, interditar que essas representações inconscientes acessem a consciência. A consciência que é constituída pelos sistemas pré-consciente e consciente, né? Então, impedindo esse acesso, consequentemente, essas representações vão se manter recalcadas, vão se manter no inconsciente. Mas o fato dela estar apartada da consciência, ao mesmo tempo ajudando a distinguir um sistema do outro, daí o caráter importante também da pedra angular que Freud se referia, não significa que essas representações estivessem, digamos assim, eliminadas, excluídas, deixassem de funcionar. Não, elas são operativas, elas são dinâmicas, fazem parte do processo dinâmico, da definição dinâmica que Freud dava ao sistema inconsciente. Consequentemente, dentro desse processo,
né? Essas representações, elas buscam um retorno para a consciência, aquilo que Freud vai chamar posteriormente de retorno do recalcado. E esse retorno do recalcado, ele vem de que forma? Ele vem na forma de sintoma, ele vem na forma dos sonhos, ele vem na forma dos xistes, vem na forma dos atos falhos, vem na forma das parapraxias, né? Esquecimento de nomes próprios, enfim, de maneira que dessa forma que Freud vai definindo a partação das representações que produziria mal-estar, mas ao mesmo tempo a dinâmica dessas representações e a possibilidade delas retornarem através da sua inserção, da sua dinâmica, de sua psicodinâmica. Um dos exemplos mais ilustrativos disso aí é os sonhos. À medida que você está dormindo, que você está sonhando, há uma certa desmobilização do sistema de defesa constituído a nível do eu, ou seja, dos processos de recalcamento, né? Dos mecanismos de defesa que ali operam. E em função disso, desse relaxamento, o que não significa que o sistema está totalmente desativado, mas ele está assim no nível mais baixo, né? Mais relaxado, essas representações inconscientes elas advêm à consciência e produz, como na forma de uma alucinação, aquilo que vai constituir a matéria do sonho, o pensamento onírico, as imagens oníricas, enfim. Né? No entanto, quando a gente retoma na vigília, a gente volta ao sistema de defesa do eu operar e, consequentemente, a distinção dessas representações a nível do sistema pré-consciente, consciente e a nível do inconsciente. Não é? Bom, essa é o delineamento do funcionamento. A mesma coisa vai acontecer nos sintomas, nos xistes e nos outros elementos que formam o retorno do recalcado. Não é? Agora, a teoria do recalque, essa teoria do recalque que a gente define aí nesse sentido, é o que Freud vai chamar do recalque secundário. Né? E ao pensar o recalque secundário, Freud ele vai, consequentemente, pensar e elaborar a constituição do próprio inconsciente a partir daquilo que ele veio chamar de recalque originário, a Unverdrängung. Bom, o termo alemão de recalque é Verdrängung, para designar o recalque secundário. E o termo alemão para o recalque originário, que seria um recalque diferente do recalque secundário, porque o recalque secundário ele tem um material recalcado, que são essas representações ideacionais, seja do inconsciente, seja da pulsão. Mas no caso do recalque originário, que vai ser, digamos assim, o ato fundante do inconsciente, esses não teriam um material recalcado, né? Porque você estaria recalcando nada. Bom, mas disso aí a gente fala no próximo encontro. Então, até mais. Um grande abraço e até a próxima.